Olá, meus alunos do sexto ano, tudo bom? Hoje nós vamos fazer a nossa primeira aula, videoaula, e espero que vocês tenham uma boa assimilação dos assuntos para que a gente possa dar prosseguimento às nossas aulas. Então, hoje você vai pegar seu livro, na página 46, e vamos conhecer os primeiros habitantes das Américas. Quem foram as primeiras pessoas a chegar aqui na América? Vamos ver. Existem várias teorias. Não existe um consenso único, porque não tem estudos que comprovem de fato como aconteceu isso. Mas na nossa primeira teoria, acredita-se que pelo Estreito de Bering houve uma era glacial, quer dizer, uma era do gelo, onde o oceano congela, né? E aí imagina-se que eles conseguiram passar através dessa camada de gelo. Isso é uma teoria. Uma outra teoria, a segunda teoria, são os povos dos imbus, né? Não, a segunda teoria é que eles podem ter passado com pequenos barcos, indo até algumas ilhas e tal, até chegar às Américas. Porque vocês sabem que a América é cercada por águas, então por mares. Então, como esses homens, como essas pessoas, esses homens, essas mulheres chegaram aqui, um casal, ninguém tem ao certo o que aconteceu. Mas sabe-se que os primeiros habitantes dessas terras aqui na América, os estudos mais antigos, de descobertas mais antigas que tem, é em Lagoa Santa, no sítio arqueológico de Lagoa Santa, Minas Gerais, onde se encontrou o fóssil de uma mulher baixinha, de aproximadamente 1,20 m, uma coisa parecida, cabeçuda, cabeção, que não fugia também, era mais ou menos traços parecidos com o que foi encontrado na África, o primeiro ancestral humano, né? Isso a gente já viu em outra aula. Qual foi o primeiro ancestral humano? Deram o nome de Lucy, lá na Etiópia. Foi encontrado na Etiópia, recebeu o nome de Lucy, porque quando eles encontraram, fizeram uma grande festa. Naquela época eram os Beatles que comandavam o mundo na música, e tinha uma música dos Beatles que falava sobre Lucy, sobre os diamantes no céu, uma coisa mais ou menos por aí. Por isso deram o nome a ela de Lucy. E a nossa Luzia também foi uma homenagem já a Lucy. Lucy na Etiópia, na África, e Luzia aqui no Brasil. Esse fóssil de Luzia tem cerca de 11 mil anos. 11 mil anos. Foi encontrado em 1973, mas os estudos da arqueologia afirmam que tem cerca de 11 mil anos. Então essa foi a primeira, digamos assim, a primeira povoação, podemos dizer assim, ou para os primeiros seres humanos encontrados no Brasil. Isso em Lagoa Santa. Depois veio quem? Vieram os povos dos imbus, né? Povos dos imbus. Esses também que já foi encontrado mais para o centro, para o sudeste, mais para o sudeste. E por último, a última grande massa de gente, de estudos de fósseis encontrados, foram os povos dos sambaquis. Os povos dos sambaquis que viviam no litoral de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e eles sempre viviam em litoral porque eles se alimentavam, a alimentação básica deles era o quê? Moluscos. Moluscos. Então, eles não tinham esse hábito de nomadismo, eles eram mais sedentários, porque eles chegavam às margens do mar, ali próximo, e lá ele tinha tudo, os alimentos favoritos deles. Então eles viviam anos e anos e décadas naquela região. Por isso eram formadas montanhas de conchas,
de conchas de molusco. Eles tiravam o molusco, aqueciam o fogo. Eles já dominavam o fogo, né? Eles já dominavam bastante o fogo. Eles já também foram os primeiros que conseguiram fazer arco, flecha e tal. Mas eles foram vencidos. Eles foram exterminados por uma outra população, uma outra civilização que foi surgindo. Não se sabe ao certo como também essa população foi surgida. Não eram mais os sambaquis. Se eram descendentes de algum outro, eram os tupis, que são os nossos índios, né? Os tupis conseguiram exterminar com os povos dos sambaquis. Os povos dos sambaquis, que a gente também já estudou sobre isso, viviam no litoral, se alimentavam de conchas, de moluscos, né? Formavam montanhas e faziam suas próprias moradas ali, juntos com nas montanhas de conchas, que eram baixinhos, cabeçudos também, né? E viviam por cerca de 30 anos no máximo. Mas uma guerra entre os povos tupis e os sambaquis, os tupis saíram vencedores. E assim foram exterminados os sambaquis, né? Então, meus alunos, eu queria dizer para vocês o seguinte, que esses foram os primeiros povos encontrados na América, principalmente nas terras brasileiras. Primeiro foram quem? Os primeiros povos encontrados foi em Lagoa Santa, né? No sítio arqueológico Lagoa Santa, mas por isso que não há um consenso entre os pesquisadores, porque no sítio arqueológico de Pedra Furada, no Piauí, já existe, como a gente pode dizer, vestígios de seres humanos há mais de 50 mil anos. Existem pinturas, enfim, já existe vestígio de seres humanos encontrados no Piauí há cerca de 50 mil anos. Então Luzia pode não ter sido dos primeiros povos a chegar a essas terras. Mas o que se tem de oficial, de comprovado, é o fóssil de Luzia, que hoje vive, o seu crânio ainda hoje está no Museu Nacional do Rio de Janeiro, né? Então, assim foi como aconteceu a povoação na América, e principalmente a povoação do Brasil. Os primeiros povos a que chegarem, descobertos cientificamente hoje, foi em Minas Gerais, em Lagoa Santa, Minas Gerais. Depois vieram os povos dos Imbus e depois os povos dos Sambaquis, que exterminaram seus povos, que lutaram com os tupis, e os tupis saíram vencedores dessa batalha. Então, os tupis, que são os nossos índios, que continuam sendo, a nossa cultura ainda está muito ligada aos povos tupis e guaranis, enfim, né? Depois foi que começou a colonização portuguesa, e os tupis e os portugueses começaram a escravizar os índios, enfim, aquela história que a gente já conhece. Então, essa era a aula de hoje. Os tópicos principais eram exatamente os primeiros povos que habitaram as Américas. Como eles chegaram aqui, como eles viviam, né? Como eles se alimentavam. Eu acredito que essa aula, por ser a primeira, não vou explorar muitos assuntos, mas para você pegando já o ritmo das nossas aulas, tá bom? Na próxima aula, a gente vai ver mais sobre esses povos. Tchau!